Foi um erro político do Lula? Foi. Não a condenação, a intensidade dos ataques de Israel, a desproporção, não é? Mas a comparação histórica com aquilo que o mundo de pior já teve. Uma coletiva de imprensa e foi perguntado por um jornalista sobre a questão da ajuda humanitária em Gaza e foi aí que ele deu a declaração. É muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então o Brasil continua solidário ao povo palestino. O Brasil condenou o Hamas, sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Deixa eu já passar direto para o João Bosco Rabelo analisar essa fala do Lula. Bosco. Pois é, Afonso. É mais um capítulo aí. Bom, não é a primeira vez que o Lula, no contexto geral, se manifesta contra essa desproporção na reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas. Agora, dessa vez ele tocou no ponto sagrado, né, que é o Holocausto, que realmente, em termos de tragédia humana, é incomparável com o que está acontecendo lá, mas há duas coisas a serem observadas. A primeira é que ele se refere ao exército de Israel, portanto, ele me parece que está falando em relação ao governo de Israel e não em relação ao Estado, ao povo israelense. De qualquer forma, ele tocou num ponto que mexe no coração de Israel, de qualquer judeu, não é? Da humanidade, podemos dizer da também. Da humanidade. Então, acho que errou o tom nisso. Mas a gente pode também olhar isso por outro ângulo, que é o ângulo do comportamento. Quer dizer, você está cometendo não há uma defesa do lado de lá. O alvo principal de Israel ou já morreu ou já fugiu, não está mais ali. Agora é o povo palestino que está sendo empurrado, agora com a tentativa de empurrá-lo para além da fronteira egípcia, ou seja, tocar esse problema para o Egito expulsar aqueles que eles orientaram a ir para a área da fronteira com o Egito, agora estão sendo empurrados para fora de Gaza. Então, acho que o tom do Lula está errado, o tom nesse sentido de fazer a comparação histórica, mas é uma dúvida de que outros personagens da política mundial já se manifestaram também contra essa desproporção que Israel está aplicando, está deixando de ser uma reação para ser uma desforra contra um povo indefeso. A divergência interna em Israel, a oposição interna ao Netanyahu, também é muito visível. Uma eventual retratação, como está sendo cobrada por Israel, aliás, está sendo cobrada com sangue nos olhos, porque o episódio da convocação do embaixador brasileiro lá
fugiu a todos os protocolos também. Foi uma coisa para humilhar publicamente. Mudou o local da reunião, passou a ser no Museu do Holocausto. O chanceler israelense foi com uma câmera para filmar aquilo ali e convocou a imprensa, ou seja, foi uma atitude de repreensão pública a um representante diplomático, né? Então isso mostra como este governo de Israel está atuando nesse caso realmente com sangue nos olhos. Bom, eu acho que uma eventual saída para isso vai ser essa, né? A Janja, por exemplo, já colocou isso, ou seja, não foi uma comparação destinada a comparar o Estado de Israel ao Hitler, mas uma atitude mais dura contra o governo israelense. De qualquer forma, poderia ter sido evitado. Há várias formas de você mandar as mensagens, né? Por exemplo, para que serve a diplomacia, afinal? Né? A diplomacia é a técnica o talento e a sabedoria de você conseguir administrar conflitos, né? Às vezes dizendo as coisas mais duras possíveis, mas numa linguagem respeitosa. Quando sai dessa linha do respeito, você pode provocar situações que, ainda que produza reações também desproporcionais, é esse tom que você usou que terá dado causa. A coisa chegou a um contexto de crise diplomática, de fato. Acho que não será definitiva, acho que é contornável isso. Restam dúvidas se o Lula falou isso de caso pensado, se o Lula cometeu um deslize na empolgação, na indignação. O fato é que mexeu com Israel, mexeu como nenhum outro até agora mexeu. Sim. Sem precedente, desnecessária e inoportuna. Quando você começa a analisar as declarações do presidente Lula, ele começa falando corretamente, com uma crítica ao Ocidente por querer reduzir ou cortar os recursos de ajuda humanitária aos palestinos da faixa de Gaza. Por que vão cortar esses recursos se eles estão precisando tremendamente desses recursos agora? Quer dizer, o que está acontecendo ali é uma tragédia humanitária. Então, ele tem toda a razão quando faz essa crítica. E eu poderia até ir além. Quer dizer, você corta recursos de ajuda humanitária a Gaza e você aumenta recursos para conflitos, como no caso da guerra da Ucrânia, né? Então, como é que faz essa questão de pesos e medidas nas potências ocidentais? Então, é uma crítica procedente. Outra crítica procedente que ele faz diz respeito à própria questão da desproporcionalidade do ataque de Israel. É óbvio que Israel sofreu um duro golpe por um grupo terrorista, que é o Hamas, e não se pode colocar isso em questão. De fato aconteceu, tem pessoas até hoje que estão reféns desse grupo. E o direito de se defender, né? Exatamente. Israel tem o direito de se defender disso. Agora também fica claro para quase todo mundo que esse direito de se defender está extrapolando os limites do que seria razoável. Também aí eu acho que há uma certa concordância com as críticas do Lula. Aí ele fala que isso nunca aconteceu na história. Aí você repara que ele dá uns 10 segundos assim de pausa. Aí ele fala, sim, aconteceu lá na Alemanha nazista. Aí cita a questão do Holocausto. Quer dizer, então eu acho que ele foi meio que se empolgando nessa linha de raciocínio e chegou à sua memória, talvez, ou talvez tenha sido caso pensado, como disse o Bosco, ou não, a gente nunca vai saber, essa questão do Holocausto, que, sinceramente, é bastante desproporcional ao que está acontecendo, né? O Holocausto foi uma ação planejada, nazista, de extermínio de 6 milhões de judeus, né? Então, não dá para você chegar a esse nível de comparação. Então, quando eu falo que foi desnecessário, é porque assim, ele não tinha a menor necessidade de falar aquilo naquele momento. Ele estava numa viagem à África, estava finalizando uma viagem à África, onde ele foi lá
para restabelecer níveis maiores de cooperação, porque as relações entre o Brasil e a África tinham decrescido muito ao longo do governo Bolsonaro. E ele chegou lá para uma visita à União Africana, ele restabeleceu contatos, ele restabeleceu pontes com a África, e em vez de falar desse tema, em vez de dar ênfase nesse tema, ele vai e cai nessa armadilha, talvez, de ficar falando sobre a questão de Israel, e ainda mais no nível como ele falou. Existe uma brincadeira na política que algumas pessoas, eles não só escorregam na casca de banana que está na sua calçada, como às vezes atravessam a rua para escorregar numa casca de banana que está na calçada oposta. O que acabou enchendo a bola do Netanyahu, que é um sujeito que vem sendo amplamente criticado, inclusive pelos países ocidentais. E o Netanyahu deve ter adorado isso, porque ele teve a oportunidade de se colocar na defensiva, de falar, olha só o que o Lula fez, uma fala vergonhosa, isso é uma persona não grata em Israel. Então você cria toda digamos assim, uma possibilidade de um palco novo para o Netanyahu que ele não tinha há bastante tempo, inclusive, como vocês mencionaram, chamando o embaixador brasileiro para o Museu do Holocausto. Sim. Quer dizer, você, na verdade, a fala do Lula como que levantou a bola para o Netanyahu, o que foi um erro duplo, eu acho. Duplamente surpreendido, porque também a forma como Israel mudou na última hora o local da reunião com ele e tornou-a pública com a imprensa e tudo, para passar uma repreensão pública e ter aquilo gravado e enfim, registrado, também foi uma surpresa para ele. Benjamin Netanyahu, ele respondeu quase que imediatamente à fala do Lula. Primeiro foi numa mensagem gravada que ele disse que comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa. E falo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador em Israel para uma dura conversa de repreensão. Dura e humilhante, né? Ali o propósito foi humilhar publicamente, mostrando o quanto o ataque do Lula pegou, não é? Tudo isso, como disse o Marcos, era desnecessário de fato, mas foi evidente que Israel procurou fazer uma coisa já também agressiva com o embaixador brasileiro, né? E pelo visto, voltando àquele ponto que eu coloquei em dúvida aqui, pelo menos para o Itamaraty parece ter sido surpreendente também a declaração do Lula, porque o embaixador Mauro Vieira, o chanceler Mauro Vieira, estava no Rio de Janeiro, não estava claramente preparado para esse evento. O Brasil saiu daquela situação de um pária internacional no governo Bolsonaro e esperava-se do Lula o Brasil resgatasse aquela sua tradição de um poder moderador, de um ator moderado e conciliador, sobretudo, porque essa é a tradição da diplomacia brasileira, né? Mas esses repentes do Lula estão frustrando aqueles que esperavam isso. Essa coisa de persona não grata, você fez bem referência de que vale mais para quem está em território do país, que aí tem que mudar o embaixador, porque o governo local não aceita. Agora, há um ineditismo em falar isso para um presidente da República e uma gravidade ímpar também, né? Eu acho que sim, há um ineditismo e uma gravidade ímpar, concordo com você. Eu acho que isso foi causado por uma frase bastante infeliz, mas também o governo de Israel se apropriou bem no momento, aproveitou-se do momento, digamos assim, aproveitou-se da oportunidade para sair, digamos assim, para uma ofensiva. Ele estava totalmente na defensiva, se você for reparar as notícias internacionais da última semana, o governo de Israel tem sido criticado por quase todo o mundo pela intensidade dos seus ataques na faixa de Gaza e também pela questão humanitária na faixa de Gaza. E aí ele depois de uma declaração dessa com o Lula, eles como que se reanimam, né? E partem para uma ofensiva, inclusive de relações públicas, como foi essa visita
ao Museu do Holocausto. Tira o foco dessa agenda positiva que o Itamaraty vinha criando, não é isso, Marcos? Exatamente. Quer dizer, você tem uma janela de oportunidade pela frente no Brasil que poucos países podem sonhar com uma janela como essa. Nesse ano, o Brasil preside o G20. Gente, o G20 são os 20 países mais poderosos do mundo. Você começa nessa semana com uma reunião de chanceleres no Rio de Janeiro, onde estava o nosso chanceler, antes de ser chamado por conta dessa declaração infeliz. Você vai começar a pavimentar o caminho. Ao longo do ano, você vai ter diversas reuniões. Para chegar no final do ano, você tem uma cúpula também no Rio, de chefes de Estado dos países mais importantes do mundo. Ora, isso é uma enorme vitrine para o Brasil, né? Então, uma oportunidade também muito grande de o Brasil apresentar a sua agenda. Qual é a agenda do Brasil? A agenda do Brasil inclui temas como desenvolvimento, a questão do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a questão da governança global, a questão que o Brasil sempre lembra da Organização das Nações Unidas, como é que ela é organizada, qual é o papel que você pode ter, que os países em desenvolvimento podem vir a ter na ONU, qual é o papel que os países em desenvolvimento podem vir a ter nos órgãos financeiros internacionais, como o FMI. Tudo isso são temas tradicionais da agenda brasileira, que poderiam muito bem agora crescer. Qual é o papel do Brasil como anfitrião? Você buscar entendimentos, você buscar consensos, né? Você buscar uma maneira de você levar adiante aqueles temas que te interessam e também possibilitar que as partes cheguem a acordos interessantes. Que o pior resultado para um anfitrião é que o encontro não leve a nada, que não se consiga uma declaração, que não se consiga nenhum entendimento. Tudo isso o Brasil tem essa enorme possibilidade. E começa uma reunião como essa, com uma nuvem espessa em torno dele. O Marcos tocou num ponto importante, né? Como é que você, da noite para o dia, você troca uma agenda internacional, porque está trocada já, a próxima reunião que tiver, a pauta vai ser essa. O Lula teve essa vantagem de tirar o Brasil da situação, como o Bosco falou, de paga internacional. Isso a gente deve ao Lula. A gente deve ao Lula essa volta de ter uma simpatia pelo Brasil. Mas a gente está desperdiçando essa simpatia aos poucos, com declarações como essa, com declarações favoráveis, por exemplo, a Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia, com declarações favoráveis ao Nicolás Maduro. Enfim, você está como que gastando um capital político que não era para estar gastando nesse momento. Ao contrário, o Brasil tem toda a oportunidade de usar o seu capital político na presidência, por exemplo, do G20. Fábio Weingarten, assessor de Bolsonaro, muito próximo da família, escreve assim: vou sugerir ao pastor Malafaia e ao presidente Jair Bolsonaro que convidem o embaixador de Israel para nosso ato na Paulista no próximo dia 25/2 em São Paulo. Certamente será muito bem recebido e acolhido. E aí, Marcos, se esse embaixador vai, aí realmente aí ele vai não ser tem persona relação. não grata, né? Essa associação entre direita, Israel e palestino esquerda no Brasil, primeiro lembrar que não foram só os símbolos israelenses que estiveram nas ruas brasileiras aqui. O próprio Netanyahu veio, né, ao Brasil trazido pelo Bolsonaro. E isso deu uma tinta mais forte a esse desenho que o Marcos colocou. E um fato recente que vem na esteira dessa fala do Lula e da reação de Israel, e que reforça mais ainda isso, é que agora a direita brasileira já abriu uma lista de convocação para protocolar um pedido de impeachment por crime de responsabilidade contra o Lula, que é um ato político. Evidentemente que isso não vai caminhar para se materializar de fato como uma realidade, mas mostra muito esse movimento. Quer dizer, são 90 e poucos deputados, todos da oposição, que assinaram essa relação. Tem até aqui, eu trouxe os nomes, fui conferir, um ou outro você não pode chamar de oposição ferrenha ao Lula, mas a grande maioria é. Acho importantíssimo da gente trazer que é esse efeito interno dessa fala do Lula, né? Foi bem lembrado aqui como diversos membros da oposição aí estão deitando e rolando em cima dessa frase dele, né? É óbvio que não vai ter impeachment por causa disso. Isso aí é um ato, um jogo de marketing político, um jogo de cena. Mas eles estão crescendo.
O Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida, o Bolsonaro está agradecendo, em silêncio, está agradecendo o Lula hoje. Por quê? Quem que está falando agora na tentativa de golpe, no 8 de janeiro? Ninguém. Estamos falando do absurdo que o Lula disse ali. É curioso essa questão de só tem representantes da direita ou da esquerda. Na verdade, é um discurso muito fácil esse. Né? Porque se você está defendendo Israel, logo você é de direita, se você está defendendo o palestino, você é de esquerda. Depende. Né? Em que circunstância, né? Você vai, por exemplo, nessa questão do Holocausto, você está cometendo uma injustiça histórica. Então, naturalmente, que o Lula tem que ser criticado, assim como nós até que também elogiamos o Lula por reabrir o Brasil ao mundo. Então, ninguém está aqui contra o Lula, contra a política externa do Lula, está apontando questões que aconteceram e que não podiam ter acontecido. Né? Então, eu não vejo que nós estejamos polarizando. Eu acho que há uma tendência de se polarizar, como eu disse anteriormente, de você trazer para o debate externo essa polarização quase estúpida que existe no Brasil hoje em dia, em termos de política externa. Esse comentário do Fábio Weingarten, por exemplo, é parte disso. Né? Então é uma provocação. Né? Então, vamos convidar o embaixador de Israel para um ato na Paulista. Obviamente que o embaixador não vai poder ir. Né? E ele está querendo com isso animar a galera dele da direita para levar mais gente para a manifestação pró-Bolsonaro. Né? Perfeito. Eu quero acrescentar uma coisa. Vai ser bem recebido, Bolso. Eu acho o seguinte, também dentro disso que o Marcos falou e do comentário da nossa audiência sobre esse simplismo, né? Essa coisa, a coisa simples, ela é sofisticada. O simplório é que é uma coisa improvisada, precária e tal. Então, essas avaliações de bate-pronto, porque está todo mundo na direita, não sei de quê, isso aí faz parte do jogo. Mas, na verdade, é o seguinte, a política, ela se mede, a qualidade da política se mede pelos seus resultados, pelo seu êxito ou fracasso, ou pelo que conseguiu produzir, não é? Essa fala do Lula, ela não produziu nenhum resultado positivo, nem para ele. Então você veja que estamos falando aqui do exercício da política e não da questão ideológica. Nem ajudou os palestinos. Como é que você faz política? Você faz política com objetivo e para alcançar resultados. Né? Seja você de direita ou seja você de esquerda. Né? Fato concreto. Vamos numerar aqui. O que nós já conversamos aqui, né? Eu, o Marcos e o Joel. Primeiro, vai dar uma bruta esvaziada na agenda internacional do Brasil, da qual o Brasil será um anfitrião. Né? Segundo, trouxe para o plano da política interna também uma questão absolutamente indesejável, que é você dar essa turma aí, esse menino da peruca, essa pistoleira aí, a Carla Zambelli, essa turma, esse pretexto todo para pedir impeachment, fazer barulho, né? Você reanima, como disse Joel, você não reanimou só Israel, você reanimou o bolsonarismo. Então, o resultado político dessa fala não é positivo, não é? Então, como poderíamos definir? Foi um erro político do Lula? Foi. Não a condenação, a intensidade dos ataques de Israel, a desproporção, não é? Mas a comparação histórica com aquilo que o mundo de pior já teve, né? Eu acho que todos nós aqui somos uma geração que, quando a gente se deu por gente, como se diz, né? Esse genocídio já tinha acabado. Foi a Segunda Guerra, né? Isso acabou antes de eu nascer, mas eu trago isso na memória desde o dia que me dei por gente. Então, o que significa isso? Significa que é um fato histórico tão marcante, uma tragédia humanitária tão brutal, não é, que atravessou todas as gerações, não é? É um extermínio planejado de uma raça, de um povo, dentro e fora do país que a promoveu. Então, não há a menor dúvida sobre isso, que essa comparação foi um erro político. Não me refiro a todo o contexto crítico a Israel, etc., porque esse contexto crítico existe dentro de Israel, inclusive. Então, as consequências estão aí. Essa coisa de levar o embaixador para Paulista, eu acho que essa turma aí,
quando faz esse tipo de coisa, não pensa em tudo, sabe? Mas, por exemplo, se isso viesse a ocorrer, o que eu não acredito, né, você teria tirado completamente, descaracterizado completamente aquilo que o Bolsonaro jura ser a pauta do encontro dele, o motivo, que é defender o Estado de Direito, né? Risos à parte, né? Porque a última vez que ele esteve na Avenida ele fez o contrário, né? Mas ele próprio, os bolsonaristas estão mostrando que é uma farsa aquilo ali, defender o Estado de Direito, coisa nenhuma.